Vamos para mais uma resenha abrindo aí a 4ª temporada do programa Dê o Seu All-In. Você que já me acompanha sabe que depois dos episódios lançados, eu venho aqui e faço esse movimento da resenha, que nada mais é do que uma reflexão onde eu trago um pouco do que acontece nos bastidores, do que aconteceu nos bastidores antes da gente gravar os programas, né? A temporada 4 estreou ontem, com nada mais, nada menos que Ricardo Bellino, né? Ricardo, que é um grande protagonista, uma figura incrível, uma pessoa super agradável, inteligente e a característica que está sempre presente, né? Um protagonista que se colocou na arena para ir atrás do seu sonho. Ele conta histórias fenomenais, ele conta histórias que ele vivenciou, que trouxe ele até aqui. E eu acho isso incrível, né? O passado das pessoas moldam, forjam e fazem delas aquilo que elas verdadeiramente são em essência. E os resultados estão aí para comprovar isso. Ele conta as histórias dele de uma maneira tão entusiasmada que você mergulha na história. Ele tem uma capacidade, uma habilidade de fazer uma retenção de atenção que é assim absurda. E isso é incrível para todo protagonista, porque o protagonista ele é aquele que consegue criar a sua própria realidade. E o Ricardo deu todas as provas de que ele criou a sua própria realidade. Nesse episódio do Ricardo existe um mote, assim como em todos os outros. No caso do Ricardo, a gente usou aí a conexão como mote. Então, logo na introdução, vocês veem Daniela trazendo esse tema, né? E já informando as pessoas que a conexão, a intenção, o propósito é muito mais importante do que um rótulo, seus títulos, seu nome, seu sobrenome. Então, logo de início, na introdução, que é um trecho mais artístico, mais cinematográfico da estrutura do programa, né? Enfim, na sequência, quando ele entra em cena, o roteiro já previa, né, que essa conexão aparecesse através das imagens, trouxesse um pouco desse aspecto cinematográfico e artístico que eu falei. Então vem as cenas das mãos sendo conectadas, né? E isso, não só as mãos, mas tem também uma cena com a mão no ombro. Então isso é fantástico, assim, isso tem muito da direção do olhar do Gabriel, né? O Gabriel é talentosíssimo para isso, assim, ele traz isso de uma maneira muito interessante. O que torna tudo aquilo ele consegue suscitar nas pessoas uma sensação, né? Que é tudo que o programa propõe. O programa propõe informação, entretenimento e treinamento. E aí quando o Ricardo então vem para a cena, ele já inicia trazendo as suas histórias de superação, onde basicamente ele conta que ele saiu de um ponto da introspecção para a superação, para o resultado, né? Ele conta várias histórias assim, e eu vou dar uma pincelada em cada uma delas, assim, as partes que mais me chamaram a atenção, fazendo então a conexão lá com o que a gente traçou para esse episódio. Ele saiu de um lugar inseguro, de uma pessoa que se sentia insegura, para uma pessoa que é totalmente disposta a fazer acontecer até dar certo, como ele bem disse. Como todo mundo já sabe, quando a gente entra no set, na arena, isso é uma prática que a gente sempre teve, né? Isso é muito da Dani. A Dani traz essa conotação da igualdade, da humildade, porque nós somos seres humanos, como eu falei no começo. Não tem rótulo, não tem sobrenome, não tem nome. O que tem é a nossa essência e o que a gente veio fazer aqui. E é isso que faz diferença na vida das pessoas. Então lá dentro a gente não usa sapatos. E o Ricardo colocou isso já num primeiro momento, né? Já se sentiu muito à vontade, dizendo que nas reuniões ele procura ficar sem sapatos e tal, que ele se sente à vontade, ou seja, ele já se sentiu em casa. Um segundo ponto que eu acho que eu tenho que destacar, assim, que é quando ele diz sobre a pergunta, né? Eu sempre me perguntei por quê. Ele diz que isso para ele foi muito libertador. E de fato porque quando você aprende a se perguntar as coisas que estão acontecendo com você, você passa a refletir, você passa a induzir, né, um hábito
na tua vida para você entender como as coisas estão se encaixando. E eu acho que foi uma grande tacada, assim, foi muito assertivo do Ricardo pensar nessa pergunta, né, diariamente. Inclusive ele cita uma frase, né, que essa frase, assim, eu achei fantástica, que eu comecei a pensar em desistir de desistir do que eu me propunha a fazer. Então, olha a profundidade que isso tem, né? Essas perguntas começaram a fazer com que ele saísse desse lugar da insegurança, da crença limitante que ele tinha, para ir para um lugar onde ele conseguisse alcançar um determinado objetivo que ele tinha, mas justamente por ser muito tímido, muito introspecto, ele não conseguia colocar isso para fora. E aí depois ele cita uma outra frase que eu achei fantástica, que é assim: eu não espero a chuva passar, eu aprendo a dançar na chuva, né? Então, quer dizer, o Ricardo aprendeu a lidar com a imprevisibilidade, porque a imprevisibilidade ela tá em qualquer situação na vida de qualquer pessoa, não adianta você falar que não. Nem tudo está previsto, né? Como eu falei aqui no começo, a gente faz uma previsão, a gente cria, né, as possibilidades para os programas, mas assim, tudo acontece como deve ser. Claro que existe um roteiro, uma sequência, e tem a parte técnica também, né, que é a parte que a gente consegue ali estruturar como que o programa se organiza, mas tem muito assim, o que tem que acontecer vai acontecer, como diz a Dani, nada é do nada, né? E aí quando ele traz essa informação, que ele aprende a dançar na chuva, quer dizer, novamente ele reforça a situação da introspecção que ele sentia, e que ele passa que ele muda isso na vida dele, ele decide mudar isso na vida dele. E a partir desse momento ele começa a alcançar, então, os degraus um a um, de um lugar muito fechado, dentro de um invólucro, até quando depois ele resolve, então, se decide colocar tudo isso para fora. Ele coloca o seu talento para fora. Isso é incrível, né? Isso, assim, isso não tem preço, porque a gente passa a alcançar uma série de coisas que a gente imaginava que não daria conta. E ele deu. Mas, assim, a história que mais me deixou vibrando, quicando, foi a história dele ser DJ. Inclusive aqui, ó, Ricardo, coloquei essa camiseta pra você, ó, os melhores dos anos 80, tá? Porque foi lá nos anos 80 que você passou aquela situação de ter sido convidado pra ser DJ na festa, né? O que te levou a sair desse lugar escondido, né? Porque você foi exposto numa situação e você precisou sair desse lugar de alguma forma. E aí você percebeu o poder que conectar pessoas e o poder de gerenciar muito bem a tua autoestima para que você ficasse bem diante das situações, independente do que acontecesse, né? E essa situação, assim, te levou a perceber que você tinha um comando nas mãos. Você até usou a expressão, eu me senti um maestro, né? Regendo todas aquelas pessoas que cantavam enquanto eu diminuía o volume da música no refrão. Eu achei isso de uma genialidade e assim, é um fato que aconteceu na vida do Ricardo que virou uma chave. E é essa a grande proposta desse programa, você virar as suas chaves, porque a gente aprende, o ser humano aprende por identificação e por contraste, né? Então, eu só conheço o claro porque eu sei o que é escuro. E eu só identifico que eu sou introspecto porque eu vejo o outro contando sobre uma situação de introspecção. Então, é assim que a gente aprende. Essa é a proposta do programa. E eu acho que o Ricardo foi fantástico quando ele contou todas essas histórias. Porque dar o all-in nada mais é do que, no seu dia a dia, você encontrar formas de chegar diretamente no seu sonho. Seja ele distante, em termos de tempo, seja ele um desafio, a gente sempre vai encontrar uma forma de fazer isso acontecer, de se realizar através disso. Mas quando a gente tem uma coisa chamada clareza, e eu acho que o Ricardo encontrou essa clareza no meio do caminho, porque ele foi astuto, ele foi protagonista, né? A história dele com Donald Trump, cara, o que é aquilo? É uma puta de uma sacada. Eu tenho 3 minutos e eu tenho que fazer acontecer nesses 3 minutos. E ele fez acontecer. Então todo mundo é capaz.
Só que cada um tem uma habilidade. E outra coisa, a habilidade é treinável. Então, se você tá nesse lugar vitimista, de coitadismo, como o Ricardo bem utilizou a expressão, saia desse lugar, porque os recursos estão dentro de você. Basta você acreditar naquilo que você é, nos talentos que você tem, tá? E para acabar aqui com a resenha, eu diria que esse lugar de obstinação, esse lugar de busca incessante, foi o que levou o Ricardo a encontrar o seu sonho grande, a realizar-se, né, enquanto profissional, a se tornar uma pessoa interessante. Os all-ins dele, um atrás do outro, levaram ele para esse resultado que ele buscou, que ele traçou. Você é capaz de fazer o mesmo. Então não se subestime. Bem, traçando um paralelo aqui com o que nós planejamos a respeito do tema, né, do episódio, que foi a conexão, eu acho que talvez eu possa falar um pouco também, traçando um paralelo do que eu sinto, né, a respeito dessa palavra. Conexão é uma das 7 virtudes que nós aqui, a Dani, né, através da sua metodologia, que a gente considera como se fosse um valor para nós aqui. É um valor nosso de trabalho, é um valor nosso de realização, né? É uma força que nos leva adiante, a conexão. Porque a gente acredita muito que é a conexão que faz com que as pessoas possam realizar algo maior. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue realizar algo sozinho. Pessoas precisam de pessoas. Então, essa é a intenção do programa e essa é a intenção da gente ter trazido essa informação, esse tema para esse episódio, através da figura e da história, né, do Ricardo, que é uma história extremamente fantástica. Eu vejo o Ricardo como uma figura emblemática, onde as pessoas deveriam, né, se ainda não o fazem, deveriam modelar, porque ele é realmente alguém que conseguiu aí comprovar que para vencer na vida e para se sentir realizado é all-in atrás de all-in.